Agora foi. Pronto. Boa noite. Gratidão pelo seu tempo, pelas suas informações, conhecimentos. Bora lá, querido. O prazer é meu. Vamos falar um pouquinho sobre essa consciência que você tem nessa parte nutricional e dar as dicas assim primordiais e básicas também. Depois a gente pode falar de alguma coisa mais avançada, mas dá dica pro pessoal que está nos acompanhando assim, que não pode faltar para nossa saúde como um todo, né? Não só numa parte, mas no todo. Quais são as dicas básicas que você falaria para as pessoas seguirem, assim, suas recomendações? Primeiramente, muito obrigado. Um prazer estar aqui. Então, pessoal, eu sou o Tonton. Entre várias formações, sou nutricionista, sou chefe, terapeuta holístico. Eu posso dizer para vocês com muita propriedade, já aí tendo atendido mais de 15 mil clientes, é que nós erramos pela boca. Então, quando você decide mudar de vida, quando você decide ter mais saúde, e aí isso engloba um contexto holístico de corpo, mente e alma, o alimento ele tem uma parte crucial. Porque o alimento ele vai nutrir o seu corpo ou intoxicar o seu corpo. O alimento ele vai ajudar na sua mente, principalmente através do seu intestino, ou vai deixar a sua mente ruim e, obviamente, seu intestino. E a nível quântico, a nível energético, a nível de alma, os alimentos carregam, sim, uma carga energética muito grande. E essa carga pode ser uma carga que vai te ajudar positivamente ou uma carga que vai te prejudicar, ser negativo. Então, por isso que nós preconizamos tanto hoje a importância de comer comida de verdade. Essa seria a primeira dica. O que é comer comida de verdade? É você priorizar pelos alimentos na forma mais pura possível. Quando você precisa ler o rótulo de um alimento, e neste rótulo tem qualquer informação além do próprio ingrediente daquele alimento, já passa a ser um problema. Vou dar um exemplo para vocês. Arroz, feijão, ovo, não tem lista de ingredientes. O alimento é o próprio ingrediente. A alface é o próprio ingrediente. Agora, quando você já começa a entrar nessa onda fitness, não estou dizendo que isso seja ruim, mas que você já entra nessas lojas de produtos naturais, você tem lá sim comida de verdade, mas você começa a cair em barrinhas, biscoitinhos, rótulos, e aí você começa a entrar, por exemplo, chips de batata doce. Em vez de você ter apenas a batata doce, você já tem conservante, já tem um aromatizante. Então, a principal dica aqui é comer comida de verdade. Você está fazendo a escolha de comer comida de verdade, você tem que ir para uma segunda dica, que é dar a maior preferência possível por alimentos orgânicos. Mas na minha cidade não tem. Pessoal, quanto menor a cidade, em geral, mais fácil de você ter acesso ao produtor, ou seja, comprar direto da roça. Segundo caso, você está numa cidade maior, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Lisboa, enfim. Aí você tem as feiras de orgânicos. Você só terá problemas de comprar orgânicos se você for diretamente ao supermercado. O supermercado é o último, então obviamente que o preço dele vai ser mais elevado. Então quando as pessoas dizem, nossa, Tonton, as suas dicas são ótimas, a pessoa precisa ser milionária para seguir. Não é verdade. Eu já mostrei várias vezes nas minhas redes sociais que não é difícil você contactar um produtor. Muitas vezes você vai lá no Google, busca na sua região, por exemplo, interior de São Paulo, você digita determinada cidade, bota lá, Indaiatuba. Você digitou lá, vai aparecer os produtores, vai aparecer o sítio da pessoa para você ir, para você visitar, ou mesmo as feiras de orgânico. No Brasil, isso está crescendo de um tamanho tão grande que já existem sites específicos onde você tem um mapa de localização, uma geolocalização, onde você consegue botar a sua cidade e aparece as feiras. E para quem quer investir um pouquinho mais, obviamente, tem a facilitação de hoje você ter um supermercado
que na maioria das vezes você já trabalha com orgânicos. E para quem não quer ou não consegue ter acesso a orgânicos, uma boa higienização dos alimentos, por exemplo, frutas, legumes, folhas, etc., só de passar na água corrente e depois dos legumes, por exemplo, cozidos, você já vai ter ali uma boa parte de eliminação desses agrotóxicos. Então, as minhas duas principais dicas para vocês aqui no início é comer comida de verdade, arroz, feijão, salada, legumes, etc. E preferir alimentos orgânicos. E, obviamente, né, que eu já fiz as ressalvas para vocês, evitar o máximo possível alimentos industrializados, refinados, que contenham muitos ingredientes. É sempre menos é mais. E como você diria o balanço, de balancear essa alimentação do café da manhã também com jejum intermitente, que se fala muito hoje, que a gente já até conversou sobre isso, mas como a gente está abordando em outro contexto, não é todo mundo que assistiu minha live com você e que te acompanha, que eu recomendo que acompanhem, que olhem as suas dicas, as dicas até mesmo do uso de óleos essenciais. Tem muitas coisas bacanas e integrativas que você fala ali de uma forma linda e simples para a gente usar no nosso dia a dia, mas como você faria assim para o pessoal fazer esse balanço dessa alimentação tão, muitas vezes, tão difícil para o pessoal falar para seguir, mas é tão simples quando você coloca uma ordem, né? Simples, né? Porque é simples, na verdade, desde que você cria o hábito de seguir aquela rotina e tem a disciplina, né? O primeiro passo é ter disciplina, a segunda é querer e depois persistência de continuar naquele processo. Quais são seu balanço assim dessa alimentação, incluindo o jejum intermitente? Eu sou muito adepto do jejum intermitente. Eu, inclusive, acredito que um dos primeiros programas online no Brasil de jejum intermitente foi o que eu fiz com a minha amiga Raquel Quartiero. Inclusive, agora eu estou fazendo um segundo programa digital específico para quem já é adepto do jejum intermitente, já quer saber mais sobre isso. No meu Instagram tem as informações gratuitas lá. Eu tenho grandes amigos e clientes com muitos seguidores no Instagram, que nem o Rodrigão, que adora fazer jejum intermitente. E o jejum intermitente ele pode ser muito bem conciliado com uma alimentação saudável, sim. Existem vários tipos de jejum. O mais básico, você faz de 14 a 16 horas, onde você vai contabilizar as horas do sono, mais as horas que você está acordado. Esse é o convencional. 16 seria o ideal. Aí, obviamente, se você dormir lá 9, 10 horas da noite, você deve ter feito uma refeição ali por volta das 8. Você acordou lá, por exemplo, 6, 6 e meia, 7 horas da manhã. Quando fechar 8 horas, quando fechou 8 horas da manhã, por exemplo, você já vai dar 12 horas de jejum. Mais 4 horinhas, horário do almoço, meio-dia, você já está ali por volta das 16 horas. Então, basicamente, para a maioria das pessoas, bastou você pular o café da manhã e, quem sabe, ali o lanche da manhã. Existem pessoas que gostam de fazer o jejum reverso, ou inverso, como alguns chamam, que é fazer um jantar muito cedo, 17, 18 horas, e começar o jejum antes ainda de dormir. Aí já pegou ali 4, 5 horas, né? Fez um jejum iniciando às 17, 18, vai dormir às 10 horas, já pegou ali 5 horas, dormiu, já pegou mais 8 horas, quando você vê, você já está em 13, 14, depois pode, no outro dia, conforme, fazer o café da manhã mais tarde. Então, assim, a ordem dos fatores não altera o produto. O importante é fazer as 16 horas de jejum. Não precisa ser todos os dias, é adaptativo. As pessoas que nunca fizeram devem começar de pouquinho em pouquinho, 12, 13, 14, 15, 16 horas. 16, 8, onde 16 horas é jejum e 8 horas você come, está de bom tamanho. Como conciliar isso e equilibrar com o nosso dia a dia? Eu, particularmente,
prefiro dormir até o último minuto possível dos compromissos, dos horários da minha rotina, seja para fazer yoga, meditação, etc. Não faço uma programação muito precoce. Eu tenho compromisso às 8, então eu vou acordar às 6h30, porque eu tenho que tomar café da manhã e preparar um shake, fazer isso, fazer... Não. Eu geralmente já deixo minhas roupas tudo prontinho, faço no máximo uma ducha de banho gelado ao acordar, que é muito rápido, porque o banho é gelado. E aí não sou bobo, né? 13... Não vou ficar muito no banho gelado. Não, com certeza não. E aí depois desses minutinhos do banho gelado, eu já estou pronto para fazer o que eu tiver que fazer. E eu só vou me preocupar em comer na minha rotina depois das 14 horas. Porque eu gosto de fazer o jejum um pouquinho mais longo, 18 horas, geralmente é o que eu mais me adequei. Já minha esposa Natália, ela costuma fazer o de 16, onde ela tenta fazer o jantar mais cedo e depois faz um almoço ali no horário convencional. Então, assim, como vocês vão fazer é uma questão muito individual, mas eu dei aqui para vocês vários exemplos. E aí o equilíbrio dos alimentos você sempre terá que ter mais vegetais no seu prato. Você pode ser amante de carne, você pode amar ovo, você pode amar peixe, frutos do mar, não interessa. O seu prato sempre será 70% de vegetais. Você colocou arroz, colocou feijão, carboidrato mais carboidrato. Colocou um ovo, proteína e gordura. Todo o resto do seu prato, todo o resto literalmente do seu prato, precisa ser de vegetais. Chuchu, abobrinha, couve-flor, abóbora, rúcula, agrião, alface, tomate, cebola e por aí vai. Todas as pessoas precisam de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. E as vitaminas e os minerais são esquecidos e muitas pessoas suplementam. Mas, por mais que você não goste muito de comer frutas, verduras, saladas, folhas, etc., que você vá lá e tome um suplemento de vitaminas e minerais, que eu particularmente prefiro obter a maior parte pela comida, mesmo que você faça isso, você ainda vai ter um grande problema, que são os bioativos, os ativos, os fitoquímicos específicos, que são nutrientes não considerados essenciais, que não estariam no grupo das vitaminas e minerais. Por exemplo, em um determinado tipo de pimenta eu tenho a piperina, em outro tipo eu tenho a capsaicina, na cúrcuma eu tenho a curcumina, na alface, na banana eu tenho um aminoácido específico chamado L-triptofano. E aí, com esses fitoquímicos, você vai viver mais e melhor. As pessoas precisam entender, Fernando, as pessoas precisam entender a importância dos vegetais para você ter mais saúde e longevidade. Então, independente da escolha de cada um, eu não como carne, por exemplo, independente da escolha de cada um, não interessa qual vai ser a fonte de proteína, desde que você tenha proteína, não interessa qual vai ser a fonte de carboidrato, desde que você tenha, obviamente, sempre focando em comida de verdade, o mais saudável possível, mas vocês precisam investir em vegetais. As pessoas não comem nem uma porção de fruta ao dia, as pessoas no máximo comem uma alface, um tomate, uma cebola. Isso é muito pouco. É sugerido, de acordo com estudos, que um homem precisa de pelo menos meio quilo de vegetais por dia, e mulheres de 400 gramas ou mais. Meio quilo, para quem só come alface, tomate e cebola, é muito alface, tomate e cebola. Agora, para quem já come uma berinjela no forno, para quem já come uma abóbora cozida, para quem já come um brócolis, fácil, você põe 200 e poucas gramas no seu almoço, 200 e poucos no seu jantar, e ali nos lanches você complementa. E aí vão entrar também, por exemplo, as nuts, as oleaginosas, só para citar de exemplo, vão entrar as frutas. Não é uma quantidade tão absurda quando a gente pega e coloca, por exemplo, o meu dia de hoje. Hoje teve pêssego, teve damasco, teve banana, tive um bowl de muitas folhas, só esse bowl tinha mais de 300 gramas,
Teve um mix de nuts, de amêndoas e pistache, e assim vai indo. Devo ter passado de 1 quilo, se eu for ver, de vegetais. Só que as pessoas, ao longo de um dia, quando eu olho os recordatórios alimentares dos clientes que chegam a primeira vez para atender comigo, na melhor das hipóteses, tem uma fruta perdida em algum momento do dia e, no máximo, ali um pouquinho de cenoura, beterraba, alface e tomate. As pessoas precisam comer mais vegetais. Os fitoquímicos, substâncias aí como os flavonoides, antioxidantes importantíssimos para a gente prevenir doenças como câncer. Na verdade, doenças como câncer se dão em um ambiente com potencial inflamatório e ácido. E os vegetais são exatamente o oposto. Eles nos fornecem um ambiente alcalino e anti-inflamatório. Então, por mais que você tenha bons hábitos, durma bem, que você priorize comida de verdade, que você beba água, você deve comer pelo menos meio quilo de vegetais por dia. Essa, para mim, é disparada a melhor dica, que quando eu tinha, 15 anos atrás, meus 20 anos de idade, ficava circulando em vários nutricionistas, essa era uma dica que ninguém me dava. E hoje eu vejo o quanto saudável eu sou perante pessoas da minha idade ou perante outras pessoas que têm o diagnóstico de autismo que nem eu vejo o quanto saudável eu sou se comparar às pessoas que eu conheço, exatamente por conta que já tem aí mais ou menos uns 15 anos que eu invisto em comer muito vegetal ao longo do meu dia. Eu não tenho restrição dos vegetais. Obviamente, né? Por exemplo, frutas têm açúcares naturais, tem que ter bom senso ao consumir, principalmente para as pessoas que estão, quem sabe, buscando um emagrecimento, manutenção de peso. Nossa, só vou te falar uma coisa. Claro que vou fazer uma piada aqui, mas me arrependi de te botar nesse horário, depois de 17 horas. Meu Deus, Cassim, me arruma uma sopa, porque agora eu fiquei com fome. Agora você me deixou aqui só sonhando. Eu fiquei sonhando com a minha sopinha de mandioquinha que eu deixei na geladeira e as nuts. Eu falei, oh meu Deus, pode fazer mesmo, não é piada não. Estou aqui já horas sentado sem comer, mas é muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta, tirando a piada, que não é piada, porque me deu mesmo fome. Lembrança, né, de comer, porque eu tô aqui sentado e eu não tô querendo... Não vou levantar, porque o propósito é ficar aqui o tempo todo. Que tipo de proteína você sugere e indica para a pessoa que está optando por parar carne, peixe e frango, tirar do seu cardápio? Quais são as proteínas? Eu vou até anotar, porque eu estou nesse processo, mas às vezes eu me vejo perdido, me vejo em dúvida por falta de conhecimento, por insegurança, aquela coisa de antigamente, de medo de perder massa muscular, que eu já não tenho mais nada, já perdi tudo, mas tudo bem. A gente ainda não quer perder um pouquinho que resta, mas quais são as proteínas que você indicaria? Dos 3 macronutrientes que nós temos, proteína, carboidrato e gordura, a gente tem realmente essa questão que envolve as proteínas com uma atenção, quem sabe, talvez às vezes até um pouco excessiva, por conta de que as proteínas são conjuntos de aminoácidos, onde esses aminoácidos eles vão desempenhar funções muito importantes no meu corpo, e muitos desses aminoácidos eu não encontro com facilidade, então, nas gorduras e nos carboidratos. Mas nós temos sim a capacidade de uma alimentação, inclusive vegana restrita, de colocar grandes quantidades de aminoácidos sabendo combinar os alimentos. Mas para quem está nesse processo de transição inicial, que nem você, Fernando, eu gosto muito de utilizar o bom e velho whey protein. Logo eu, que preconizo sempre uma alimentação o menos industrializada possível, porque a gente precisa ter bom senso nos dias de hoje de saber o que é a tecnologia a nosso favor.
está muito em alta, hoje mesmo eu fui olhar, os carros elétricos, com zero de emissão de poluentes. Então, assim, por que a gente não vai usar a tecnologia a nosso favor? O whey protein só tem um pequeno grande problema, que eles colocam muitas coisas, né, que a gente fala em inglês, os fillers, ou seja, preenchedores, para dar cor, para dar sabor, etc. Felizmente, no Brasil, já existe um movimento das empresas de colocar menos coisas para que você tenha um produto mais puro, mais limpo. Então, a maioria das marcas hoje do Brasil já tem como carro-chefe o que a gente chama de Whey Protein Clean Label, que é uma proteína isolada, naturalmente com baixo teor de lactose e naturalmente sem grandes aditivos, que no máximo vai ter um adoçante natural, uma stevia, uma dalmatina, etc. Então, o whey protein, para quem está fazendo o processo inicial de diminuir a carne, peixe, frango, etc., que nem você citou, o whey protein já é uma boa e você pode tomar aí, com tranquilidade 2 doses ao dia e já vai ter uma proteína de altíssima qualidade. Para quem já está num passo mais à frente, quem sabe já está tirando o whey protein ou mesmo o ovo, eu recomendo muito que a gente sempre busque os vegetais que teremos com maior quantidade no nosso prato, que são os vegetais que têm mais quantidade de aminoácidos. Vou citar. Das leguminosas, destaco o grão de bico, a ervilha, tá? Não vale ervilha enlatada, é ervilha mesmo, prepara em casa, tá? Grão de bico, ervilha, alguns feijões, como por exemplo o feijão azul e o feijão branco, mas todos os feijões têm uma boa quantidade de aminoácidos. E na parte dos cereais, ou até pseudo-cereal, eu gosto muito da quinoa. Mas também tem um destaque, obviamente, para o arroz negro. Mas qualquer leguminosa que você combine com cereal, que nem o arroz, quando você consome um arroz de boa qualidade, você já vai ter um complemento interessante aí por parte dos dois. Aí o que a gente precisa ter no nosso prato, que eu falei antes? Muita quantidade dos vegetais. Quais vegetais que a gente precisa ter aqui nesse momento? Os vegetais específicos, que também vão acrescentar mais fontes de proteína. Das frutas, quando a gente coloca elas na nossa mesa, eu gosto muito do abacate, que inclusive o pessoal do Brasil, adepto do jiu-jitsu, da dieta Gracie, 20 anos atrás fez muito sucesso, o avocado ou abacate é um dos carros-chefes nas frutas da dieta Gracie. Só para citar aí um exemplo, né, de atletas que já estudam alimentação há muito tempo. E também destaco o grande e velho açaí brasileiro, que inclusive no norte as pessoas comem como molho, como acompanhamento de pratos quentes e pratos salgados, tá? Citando nas frutas. Depois, voltando para os vegetais, um destaque principalmente para aqueles que são de tonalidade mais escura. Então, aquelas couves bem escuras, algumas folhas bem específicas, além da couve, como agrião. A gente precisa sempre priorizar essas folhas escuras. Elas têm um grande papel nisso. E aí você pode sempre complementar toda semana uma semente diferente, que também vai te agregar muito a nível de nutrientes e também de alguns aminoácidos. Então, uma semana você está consumindo semente de girassol, na outra semana semente de abóbora. Você vai alternando essas sementes, o seu corpo também não criar um processo aí de uma intolerância, né? Porque comer demais sempre do mesmo alimento poderia sim potencializar aí no grupo dos alimentos alergênicos uma possível intolerância. As pessoas elas erram principalmente quando elas diminuem a variedade do que elas comem. O segredo é o mais variado possível. Aí destaco também com um papel importantíssimo: abóbora, abobrinha, berinjela, abóbora. Então, assim, as pessoas elas esquecem disso. E quando a gente faz as nossas escolhas, a gente sempre vai priorizar os vegetais combinados entre si. O que as pessoas que veganizam ou se transformam vegetarianos precisam lembrar independente de estar certo ou quem sabe não tão certo, você sempre vai acertar se você aumentar a sua variedade. Mas uma pessoa que nem você
você, Fernando, por exemplo, que alguns anos atrás consumia todas as proteínas de origem animal, no momento que você começa a diminuir, pensa bem, você já ficou sem vários tipos de carne, ficou sem ovo, ficou sem isso. Aí você vai diminuindo o leque. Quando você diminui o leque de um reino, você precisa aumentar o do outro. Então, as combinações. E destaco uma coisa que está muito em alta no mercado brasileiro, que está com preço muito, muito, muito acessível, que é a levedura nutricional. A levedura nutricional, ela está aí já faz muito tempo no nosso mercado. Todo mundo aí que já foi atleta, que nem você, que nem eu, já ouviu falar do levedura de cerveja, por exemplo. Então, assim, são coisas que a gente tem no nosso mercado, que já está há bastante tempo, mas que a gente não tem o hábito de consumir, ou que a gente esquece. E a melhor coisa do mundo, para pessoas que nem você, que está nesse processo, é a gente deixar os alimentos germinar, porque daí a gente aumenta mais ainda os antioxidantes, aumenta mais ainda esses nutrientes e vai aumentar também os aminoácidos. Então, pegar, por exemplo, a quinoa. Em 12 a 24 horas, a quinoa já começa a germinar. Então, antes de você fazer ela cozidinha ali em fogo baixo, você deixa ela pelo menos um dia germinando. Ela já vai te agregar muito mais. A semente de girassol, a semente de abóbora, ela depois de X horas de molho na água, ela vai começar a abrir uma bundinha, começa a germinar. E a maioria das pessoas já acessa também, em supermercados, etc., os brócolis, que já estão prontos e germinados, vendidos num saquinho no supermercado. Você paga lá 5, 6, 7 reais. É legal, é uma boa fonte de aminoácidos para quem não come carne, mas se você ainda puder germinar suas coisas em casa, então a minha dica sempre vai comer semente de abóbora, semente de girassol, etc., deixa umas horinhas de molho. Vai comer feijão, faz o que sua avó, sua bisavó fazia, deixa 2 dias de molho no mínimo, vai trocando a água. O arroz, dependendo do arroz e do tipo, algumas horas, 12, 24. O único processo que você vai ter mais demorado é a primeira vez que você fizer. Porque a primeira vez que você fizer, você não tem nenhum preparando. Eu, por exemplo, nos meus dias de hoje, se eu chegar em casa agora, eu já tenho alguns grãos, sementes, leguminosas lá germinando. Só que eu já tenho os que estão prontos na geladeira já germinados. Assim que eu comer os que estão germinados, eu já vou pegar os que estão germinando e vou fazer um novo. E assim é um ciclo. Então, é uma coisa básica que as pessoas esquecem de fazer e é uma dica maravilhosa que a gente pode dar para quem está buscando uma alimentação mais saudável com menos carne, porque querendo ou não, os excessos. A proteína animal, se consumida em excesso, tem um potencial acidificante sim no nosso organismo e ela pode alterar muita coisa no nosso corpo, principalmente porque é muito mais fácil você conseguir vegetais de origem orgânica, você saber de onde está vindo, do que carne. Hoje no Brasil são pouquíssimas as carnes que você consegue de origem orgânica. Por exemplo, frango está começando a se tornar mais comum, só que com preço absurdo. Carne de gado, peixe, é quase impossível você conseguir orgânico. Então você já se beneficia também nessa troca indo para o reino vegetal, que você tem muito mais facilidade de alimentos mais puros e que você sabe a origem. Cara, tô encantado mais uma vez com o papo, com a tua facilidade de trazer esse conhecimento, essa facilidade de ensinar, a gentileza de trocar essas informações, de passar para frente esse conhecimento, nessa troca. Quero te agradecer de coração o seu tempo, o seu carinho, a disposição de estar aqui 10 horas antes das 10 da noite, mas agora são 10 da noite, trocando com a gente, passando essa consciência que a gente tem que ter no se alimentar de forma mais natural possível, de forma mais saudável possível para o nosso templo, que é a nossa casa, que é o nosso corpo. Então, querido, mais uma vez, gratidão, mais uma vez, muito obrigado. É sempre um prazer estar te acompanhando e observando. Eu percebo que às vezes, e muitas vezes, você entra nas minhas redes sociais também, me acompanha. Cara, é um prazer te ter nesse processo ao lado. Muito obrigado pela conexão comigo e com todos aqui, com todas as pessoas, as 15 mil pessoas que eu sei que você tocou vidas e ajudou as pessoas a se conectarem com elas com uma saúde melhor. Obrigado, hein? Um beijo, uma boa noite, um ótimo final de semana.
Gratidão. Pra você. Tchau, tchau. Tchau, Obrigado. obrigado. Fica com Deus. Uma boa noite.